Da tribuna da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten chamou a atenção para a repercussão internacional da perseguição política que vem ocorrendo no Brasil. O deputado apontou: "Eu trago aqui uma matéria do New York Times que, para mim, foi reveladora da situação grave por que nós passamos no Brasil em relação às nossas liberdades individuais, aos direitos fundamentais e, em mais particular, em relação à liberdade de expressão, de opinião, de imprensa e à censura que hoje nós vivemos no Brasil por parte de decisões do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, não unicamente, mas de uma forma mais grosseira, inclusive, e mais retumbante, por parte do ministro Alexandre de Moraes." O deputado lamentou: "Eu não entendo por que o ministro Alexandre de Moraes hoje está submetendo o Brasil a esta vergonha internacional. O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo um papel de ditador no nosso país que não lhe cabe. Ele é um juiz, é um ministro da Suprema Corte, não um ditador." Marcel Van Hatten explicou que a matéria pergunta se o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites da democracia e disse: "E eu respondo." Aliás, a própria matéria responde: "Sim, está." Aliás, não é para defender a democracia, não. É para supostamente defender o que o ministro Alexandre de Moraes e outros acham que é democracia. E pior, estão prejudicando a nossa democracia. O deputado ironizou a recusa do ministro Alexandre de Moraes de responder ao New York Times, dizendo: "Precisou de uma spokeswoman, como diz aqui, precisou de uma assessora de imprensa, uma porta-voz, para dizer ao New York Times que o ministro Alexandre de Moraes não ia dar nenhuma declaração. Mas para outras declarações ele tem tempo." Marcel Van Hatten disse: "É uma vergonha, ministro Alexandre de Moraes, Suprema Corte Brasileira, é uma vergonha saber que temos empresários como Luciano Hang até hoje censurados, e a matéria demonstra e fala para o mundo todo saber que não tiveram sequer direito a um julgamento. Aliás, é um inquérito sob segredo de justiça. Isso não é normal num país democrático. Não importa se é contra a esquerda ou contra a direita. Aliás, contra a esquerda não fazem isso." O deputado fez um apelo aos ministros do Supremo para que parem a censura e afirmou: "Eu só quero paz neste país, eu só quero uma eleição limpa e democrática, eu só quero que nós possamos viver dias melhores e que não convivamos nunca mais no Brasil com censura e agressão a direitos." Finalizo deixando minha homenagem ao deputado Ottoni, que está aqui reeleito, firme e forte, apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 15 meses, toda a nossa receita é retida
sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, congratá-lo também pela campanha e agradecer também, obviamente, em primeiro lugar, neste retorno às atividades da Casa, aos 256.913 gaúchos que me dão a honra de, por mais 4 anos, deputado Ottoni, seguir representando-os aqui nesta Câmara dos Deputados. Minha voz, inclusive, me falta neste momento, em virtude da campanha eleitoral, mas pelo menos garanto, não foi uma decisão do STF que está, nesse momento, me impedindo de me manifestar livremente na minha tribuna com toda a força como eu gostaria. De qualquer maneira, eu trago aqui, senhor presidente, caros colegas, uma matéria do The New York Times, que para mim foi reveladora da situação grave porque nós passamos no Brasil em relação às nossas liberdades individuais, aos direitos fundamentais, em mais particular em relação à liberdade de expressão, de opinião, de imprensa e à censura que hoje nós vivemos no Brasil por parte de decisões do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, não unicamente, mas de uma forma mais grosseira, inclusive, e mais retumbante por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu não entendo por que o ministro Alexandre de Moraes hoje está submetendo o Brasil a esta vergonha internacional. O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo um papel de ditador no nosso país que não lhe cabe. Ele é um juiz, é um ministro da Suprema Corte, não um ditador. E faço questão, porque há sempre muitas fake news por aí, em ler o original da matéria do New York Times e fazer as traduções de acordo com o meu pronunciamento, para que todos tenham a exata noção da vergonha porque o Brasil está passando. Título da matéria do New York Times, de 26 de setembro de 2022, deputado Ottoni. Vossa Excelência, que é um deputado censurado, e parabéns por vossa reeleição, porque apesar de censurado, apesar de agredido na sua liberdade individual e parlamentar, está aqui de volta à Câmara dos Deputados, demonstrando que essa censura não cabe mais para o seu eleitor, para a população brasileira, nem para o meu. Diz o New York Times, e o título da matéria, a manchete já é uma pergunta: To defend democracy, is Brazil's top court going too far? Ou seja, para defender a democracia, a Suprema Corte brasileira estaria indo longe demais? E eu respondo, aliás, a própria matéria responde: sim, está. Aliás, não é para defender a democracia, não. É para supostamente defender o que o ministro Alexandre de Moraes e outros acham que é democracia. E o pior, está prejudicando a nossa democracia. Diz a matéria também, consultando juristas, consultando professores de direito, consultando políticos e, lamentavelmente, sem a opinião do próprio ministro, que não se dignou a dar resposta. Estão sempre aí na imprensa dando entrevista, mas para o New York Times,
precisou uma spokeswoman, como diz aqui, precisou uma assessora de imprensa, uma porta-voz para dizer para o New York Times que o ministro Alexandre de Moraes não ia dar nenhuma declaração, mas para outras declarações eles têm tempo. Diz a matéria: many legal experts say that Mr. Moraes' show of force under the banner of saving democracy are themselves threatening to push the country toward an anti-democratic slide. Ou seja, diz que as próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes e a demonstração de força que ele tenta dar por meio delas, sob a justificativa de tentar salvar a democracia, são elas mesmas ameaças para empurrar o Brasil em direção a uma tendência antidemocrática. É uma vergonha para mim, como brasileiro, ler na mesma matéria dizendo que a Suprema Corte, e essa é uma opinião do advogado que defendeu a revista Cruzoé, is the driver of the censorship, ou seja, é quem promove a censura no Brasil. É uma vergonha, ministro Alexandre de Moraes, Suprema Corte Brasileira. É uma vergonha saber que temos empresários como Luciano Hang, até hoje censurado. E a matéria demonstra e fala para o mundo todo saber que não tiveram sequer direito a um julgamento. Não, aliás, um inquérito sob segredo de justiça. Isso não é normal num país democrático. Não importa se é contra a esquerda ou contra a direita. Aliás, contra a esquerda não fazem isso, deputada Érica Cocai. O MST invadiu o Supremo. Para aumentar o tempo dele. Desculpa. O MST invadiu em determinada ocasião o Supremo Tribunal Federal, não ameaçou não, e nada aconteceu. Agora, quando é o outro lado do corredor que está, em alguns momentos sim, eu admito e acho errado se excedendo em manifestações, mas manifestações estão garantidas pela liberdade de expressão, mas quando é o outro lado do corredor que fala esta perseguição política, e esta matéria do New York Times também deixa claro nas manifestações dos jornalistas muito sérios que está ocorrendo sim uma perseguição política no Brasil. É preciso mudar essa tendência. Por favor, ministro Alexandre de Moraes, demais ministros da Suprema Corte, acabem com essa censura, levantem essa censura contra esses empresários que têm o direito de se manifestar, porque é o resultado das eleições até logo aí, dia 30 de outubro. E se Bolsonaro vier a ganhar de novo, e eu votarei nele, já declarei apoio, sou independente e permanecerei independente, tenho divergências com Bolsonaro, mas não tenho nenhuma convergência com o projeto corrupto de poder do PT. Votarei em Bolsonaro, e se sagrar vencedor Bolsonaro, como se sagraram vencedores inúmeros senadores Brasil afora, com uma postura diferente do que aquela que o STF talvez esperasse, eu temo sim pelo que pode acontecer da revolta dessas pessoas que hoje estão sendo censuradas injusta, ilegal e inconstitucionalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Eu só quero paz nesse país, eu só quero uma eleição limpa e democrática, eu só quero que nós possamos viver dias melhores e que nós não convivamos nunca mais no Brasil com censura e agressão a direitos. E eu quero finalizar deixando minha homenagem ao deputado Ottoni, que está aqui reeleito, firme e forte, apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período.